Você já desligou o celular depois de horas deslizando perfis e sentiu nada? Pior que nada. Um vazio. Uma exaustão que não faz sentido. Você já se olhou no espelho e se perguntou quem é a pessoa que você está vendendo ali? A foto perfeita, a bio espirituosa, os hobbies interessantes. É você? Ou é só um produto bem embalado numa prateleira infinita? E se eu te dissesse que essa sensação de cansaço, de frustração, de estar num carrossel que nunca para, não é uma falha sua? O sistema não está quebrado. Ele está funcionando perfeitamente. O problema é que, infelizmente, ele não foi feito exatamente para você encontrar alguém. Ele foi feito para te manter jogando, sozinho. Esse vídeo não é um guia de como ter mais matches. Esse vídeo é um mapa de fuga. Um convite para olharmos juntos para as engrenagens do teatro em que nos metemos. Um teatro que se alimenta do nosso vazio. Existe uma frase, uma adaptação de uma ideia do filósofo Mark Fisher, que define nossa era. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim dos aplicativos de namoro. Pense nisso. Essas plataformas não são mais uma opção. Elas se tornaram o ar que a gente respira. A arena cultural onde a gente encena nossas ansiedades sobre quem somos, sobre o que é amar, sobre como conectar. Elas prometem a solução para a solidão que, ironicamente, elas mesmas ajudam a aprofundar nessa sentença invisível. E para entender a armadilha desse palco do vazio, que é sustentado por 3 pilares invisíveis. Primeiro, a modernidade líquida. O sociólogo Zygmunt Bauman diagnosticou nosso tempo. Os laços humanos se tornaram líquidos. Como a água, eles não mantêm a forma. Relacionamentos viraram conexões, que podem ser feitas e desfeitas com a facilidade de um clique. O compromisso assusta, porque ele pode nos congelar num mundo que exige fluidez. Os aplicativos são o oceano perfeito para essa liquidez. Eles nasceram da promessa de conexões de baixo risco. E o que eles reforçam? A fragilidade dos nossos laços. Segundo, o vazio existencial. O psiquiatra Viktor Frankl nos disse que a maior força humana é a vontade de sentido. Mas vivemos numa era onde as tradições que davam sentido desmoronaram. Somos bombardeados por superficialidade, por uma pressão constante para performar. E o que surge? Um profundo sentimento de falta de propósito, um vazio. E os aplicativos se oferecem como o bálsamo perfeito, uma promessa de preencher esse buraco com validação, com distração, com o próximo match. O ato de deslizar sem parar é a nossa busca frenética por sentido num lugar desenhado para frustrar essa busca. E terceiro, a lógica da técnica. E aqui a coisa fica mais sombria. O filósofo Heidegger nos alertou. A gente acha que a tecnologia é só uma ferramenta, um app para encontrar alguém. Mas Heidegger disse que a essência da tecnologia moderna é diferente. Ela nos força a ver o mundo e tudo que há nele como um recurso, um estoque a ser ordenado, otimizado e disponibilizado para consumo. E isso inclui outros seres humanos. Você não está só usando um aplicativo, você está participando de um teatro onde a sociedade líquida e o nosso vazio existencial são explorados por uma tecnologia que nos transforma em mercadoria. E nisso que está a arquitetura do jogo. Eles chamam de jogo, e não é por acaso. A arquitetura da plataforma é um cassino afetivo, projetado para te viciar. O match é uma recompensa imprevisível. Na psicologia, isso se chama reforço intermitente. É o mesmo princípio que vicia as pessoas em máquinas caça-níqueis. Cada deslizar é puxar a alavanca. Cada notificação é uma pequena dose de dopamina de validação que te faz voltar e puxar a alavanca de novo, e de novo, e de novo. E nesse cassino, você não é só o jogador,
você é o produto. O filósofo Byung-Chul Han chama nossa era de sociedade do desempenho. Não somos mais controlados por chefes, somos empreendedores de nós mesmos, obcecados em otimizar e vender nossa própria imagem. O seu perfil é o auge disso, uma vitrine, uma performance constante que leva à exaustão, ao burnout afetivo. E para piorar, o sistema te oferece um catálogo infinito. O psicólogo Barry Schwartz chamou isso de o paradoxo da escolha. A gente acha que mais opções é liberdade, mas o excesso nos paralisa. A mente se sobrecarrega, a gente se afoga na ansiedade de fazer a escolha errada. E aquela crença tóxica, e se tiver alguém melhor? A promessa de escolha ilimitada resulta em paralisia e insatisfação crônica. Mas a armadilha mais cruel é como isso transforma o nosso desejo. Byung-Chul Han, de novo, em A Agonia do Eros, diz que o amor de verdade, o Eros, precisa do outro, da sua estranheza, da sua diferença, da capacidade de nos tirar do eixo. O amor é um evento que nos desafia. Mas os aplicativos, com seus filtros e algoritmos, são projetados para eliminar essa diferença. Eles nos empurram para uma busca narcisista pelo que Han chama de inferno do igual. Alguém que seja um espelho nosso, sem atritos, sem desafios. O mistério é removido. E o que sobra? Algo parecido com a lógica da pornografia. Exposição máxima, disponibilidade imediata, consumo rápido. O amor deixa de ser um drama, uma jornada, e vira uma fórmula de fruição, uma emoção de baixo risco que só pode ser positiva. Qualquer coisa que lembre dor ou conflito é descartada. E como a gente sobrevive nesse palco? Criando máscaras. O psicólogo Jung chamou essa máscara social de persona. É a nossa face pública, feita para agradar e ser aceito. O seu perfil no aplicativo é a sua persona no nível máximo. Uma construção perfeita, com as melhores fotos, a bio mais inteligente. Mas ao criar uma persona, a gente reprime a sombra. A sombra é tudo aquilo que consideramos inaceitável em nós. Nossas falhas, nossas vulnerabilidades, nossas esquisitices, nossa autenticidade mais crua. O match acontece entre duas personas. A conversa inicial é uma dança de máscaras de fantasmas invisíveis. A cilada é inevitável, o momento em que a sua sombra, ou a do outro, começa a aparecer. E a desilusão vem. Você não se decepciona com a pessoa. Você se decepciona porque a realidade humana dela, complexa e imperfeita, rasgou a fantasia que a plataforma te vendeu. E é nesse teatro de máscaras que a crueldade se torna banal. Com migalhas de atenção para manter alguém como opção, um verdadeiro breadcrumbing. Algumas pessoas desaparecem completamente da vida da outra, sem qualquer explicação ou aviso. Esse ghosting em particular é torturante. A falta de um fim, a ambiguidade, te faz questionar o seu próprio valor. Esses não são só maus modos, são atos de violência psicológica. Como isso se tornou normal? A filósofa Hannah Arendt, ao estudar os nazistas, cunhou o termo banalidade do mal. Ela percebeu que os atos mais terríveis não eram feitos por monstros, mas por pessoas normais que sofriam de uma ausência de pensamento, uma incapacidade de pensar na perspectiva do outro. E é isso que a interface dos aplicativos faz. Ela nos treina para a ausência de pensamento. O fluxo infinito de perfis, a distância, a gamificação, tudo isso transforma o outro num objeto, numa mercadoria. Deslizar para a esquerda, ignorar uma mensagem, desaparecer, não parece um ato moral, parece uma ação administrativa, banal. A crueldade não nasce da maldade, nasce de uma incapacidade induzida pela tecnologia de lembrar que existe um ser humano do outro lado da tela. Eu precisei falar sobre isso nesse vídeo porque também já fui um fantasma nesse teatro até o momento da virada. Lembro de uma noite, depois de um encontro mediano, vindo de um match promissor, eu cheguei em casa, abri o aplicativo,
e a pessoa tinha desfeito o match. Silêncio. Fim. E o que eu senti não foi só rejeição, foi a percepção fria e cortante do jogo. Eu tinha performado a minha melhor persona, ele a dele. E quando as máscaras ameaçaram cair, um de nós simplesmente apertou o deletar. Naquela noite eu entendi. O que doía não era o não de um estranho, era o meu próprio sim. O sim para as regras do jogo, o sim para minha própria objetificação. Eu percebi que estava tão ocupada tentando ser escolhida que esqueci de escolher a mim mesma. Então, estamos presos? Não. Reconhecer a estrutura do jogo é o primeiro passo para a fuga. Não podemos mudar o aplicativo, mas podemos mudar a forma como jogamos. Ou melhor, podemos parar de jogar. A escolha é essa: continuar num jogo de competição, performance, vencedores e perdedores, ou transformar esse jogo numa dança. Num jogo, você quer ganhar. Numa dança, você quer se conectar. Um jogo é sobre o resultado. Uma dança é sobre o processo. A pergunta final não é como eu venço nesse app de relacionamento. A pergunta é: você tem a coragem de parar de tentar vencer e começar a dançar? A coragem de ser autêntico, mesmo que imperfeito, de ser curioso com o outro em vez de julgá-lo, de encontrar beleza na conexão em si, por mais breve que ela seja. Essa é a única forma de reconquistar nossa humanidade na era digital. Reclamar nosso próprio roteiro num teatro que parece ter sido escrito por outros. Se esse vídeo te fez se sentir visto, se esse desconforto pareceu verdade, então isso não foi um acidente. Comenta aqui qual máscara você está mais cansado de usar nesse palco. Clica em curtir não pelo algoritmo, mas como um ato de rebeldia contra essa performance. E se inscreve no canal, porque por aqui não ofereço consolo barato, e sim te ajudo a acender a luz no escuro. E esses vídeos que estão aparecendo na tela? Um deles te dá as ferramentas práticas para começar essa dança. O outro te mostra o que acontece quando a gente finalmente abraça a própria sombra. A escolha, como sempre, é sua. Nos vemos lá. Ou melhor, nos encontramos lá. Até breve.